Tensões no Oriente Médio levam à alta do petróleo. Isso e muito mais agora no nosso Morning Call, dia 2/10/2024. Por aqui, Max Braga, vocês já conhecem, e nesse canal falando de economia, mercados e educação financeira. Vamos lá então, pessoal, fazer aqui o apanhado das principais notícias do dia, para a gente começar o dia bem. Bovespa fechou ontem em alta de 0,5 pontos, 132.495. O dia basicamente foi marcado pelo aumento do preço do petróleo, que beneficiou bastante a Petrobras, a ação que tem mais peso no nosso índice. E aí, Petro 3 subiu 2,7 e Petro 4 também 2,7. E o Brent, que é o barril de petróleo referência para a Petrobras, subiu 2,5 com as tensões lá no Oriente Médio. Tá? O principal destaque positivo da sessão também foi MRV, que subiu 4,6%, investidores considerando positiva a venda do empreendimento da Resia nos Estados Unidos, um dos empreendimentos da empresa. Já o principal destaque negativo ficou com o Açaí, caiu 4,7%, ainda na repercussão que a empresa recebeu um termo de arrolamento ali da Receita Fiscal, da Receita Federal, tá? A gente falou sobre isso no Morning Call passado. Pregão dessa quarta-feira, teremos então a produção industrial do Brasil em agosto, e o foco da semana permanece ainda no relatório de emprego dos Estados Unidos, já temos alguns dados. Na renda fixa, então, pessoal, as taxas futuras encerraram a sessão de terça-feira com fechamento por todo o longo da curva domesticamente. Uma notícia que foi uma boa notícia para o Brasil. Foi elevado o rating soberano do Brasil pela Moody's, uma das empresas que fazem a avaliação de risco, de BA2 para BA1. Então ficaríamos apenas 1 grau do nível de investimento e ainda considerou a perspectiva positiva para o Brasil. Então isso levou à retirada de prêmios de risco dos ativos locais. O DI 25 de janeiro de 25 fechou em 11,1, ainda bastante alto, com queda de 0,5% em relação ao pregão anterior. No cenário global, apesar da escalada do conflito no Oriente Médio, acontece uma desaceleração da inflação na Europa e, juntamente com os dados de empregos esperados, acima do esperado nos Estados Unidos, levou um fechamento nas taxas internacionais. Com isso, então, os rendimentos, inclusive dos treasuries, os tesouros americanos, fecharam em 3,61. Fazia tempo que a gente não falava sobre eles aqui, mas eles caíram 5 bips, e os de 10 anos caíram mais ainda, 7 bips, para 3,74. Tá bom? Mercados globais, então, estão meio azedos hoje por causa da tensão lá no Oriente Médio. Nasdaq e S&P 500, 0,3% para baixo. E é a tensão total ali em relação ao que vai acontecer mediante aquele conflito que está acontecendo de forma bem preocupante, digamos assim, entre Irã e Israel agora, né? Isso diminui o apetite de risco dos investidores, tá? Então, mas também aumenta ali para quem é apostador das ações de defesa militar e de petróleo, tudo bem? Na semana, então, tivemos, para continuar aqui, só para não sair do foco, na Europa, então, as bolsas operam em leve queda, 0,1%, também temores contra a escalada do conflito, e a bolsa em Hong Kong, né, na China, acabou subindo novamente. A CSI ainda permanece fechada devido ao feriado. HSI subiu 6,2, tá? Então isso para fechar o panorama aqui de bolsa. Nos Estados Unidos, então, o relatório de empregos mostrou uma alta inesperada de vagas de empregos disponíveis, indicando que o mercado de trabalho ainda continua muito com um bom desempenho por aquele país, nunca em aposta contra os Estados Unidos.
Por sua vez, as pesquisas mostraram que o setor de manufatura continua ali em contração pelo sexto mês consecutivo. Então, levanta algumas preocupações sobre a desaceleração da economia e, por outro lado, a economia se mostra ainda forte e resiliente. Tá? Então, ainda tem muita novela aí para a gente assistir em relação à queda dos Estados Unidos, né? Bom, no Brasil, a agência Moody's, então, elevou para Ba1, com perspectiva positiva, o rating soberano do Brasil. E isso é uma boa notícia, isso é uma notícia interessante, é uma notícia que traz com que novos investidores venham colocar o seu dinheiro aqui no nosso país. E isso daí realmente é, para mim, nessa semana, a melhor notícia até agora, frente a várias outras que a gente vem vivendo aí de descontrole fiscal, de uma série de outras questões, tá? Resta saber como que as outras agências de risco vão atuar também em cima das revisões de nota. Bom, esse era o vídeo então que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, compartilhem com seus amigos esse conteúdo para que mais pessoas fiquem informadas aqui no período da manhã e ao longo dos vídeos que eu coloco aqui na plataforma. Forte abraço, até amanhã. Tchau.